Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês sabem, nós estamos começando uma nova etapa e o Ângulo, pensando no melhor para seus alunos, está disponibilizando aulas online. E hoje é a nossa primeira aula. Então eu procurei fazer uma aula no formato assim que fique bom para todos nós. Vou pedir então para vocês deixarem as suas dicas, ideias, enfim, comentarem aí embaixo se vocês gostaram desse formato, tá bom? E vamos lá então para a nossa primeira aula. Pessoal, então vamos lá para a nossa primeira aula. A gente vai começar aqui então agora o capítulo 6, que é a adição algébrica de números inteiros relativos. Nós já trabalhamos com esse conteúdo, né, com números inteiros relativos lá no capítulo 5, só que agora a gente vai começar então a trabalhar com adição algébrica. Nós vimos no outro capítulo que o sinal de mais nem sempre indica uma adição, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho mais 2, significa que eu estou num determinado ponto da reta. Por exemplo, se eu tiver no ponto mais 3, por exemplo, aqui eu tenho mais 3 com mais 2. Eu estou no ponto mais 3, mais 2 indica que eu tenho que me deslocar 2 espaços para a direita, certo? Então, 1, 2. Então, eu tenho 3, 4, 5. Eu venho parar no ponto mais 5. Isso significa, então, que mais 3 com mais 2 é igual a mais 5. Ok? E quando eu tenho um sinal negativo, eu vou me deslocar na reta numérica, né? À esquerda. Então, por exemplo, se eu tenho ali menos 2, eu tô num determinado ponto lá da reta, por exemplo, tô no mais 1, eu vou me deslocar dois espaços para a esquerda. Então, 1, 2. Então, aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o menos 1. Se eu tô no mais 1 e eu me deslocar 2 casas para a esquerda, eu vou parar no ponto menos 1, ok? Então, para a gente entender melhor, a gente vai fazer esse exercício que está aqui na página 372. Aqui diz assim, ó, represente na reta cada um dos deslocamentos indicados. Então, nós temos aqui mais 7 com mais 2. Então, eu vou colocar o mais 7 aqui num determinado ponto da reta, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o mais 7 aqui, tá? Mais 7. E eu vou me deslocar 2 casas para a direita, porque eu tenho mais 7 mais 2. Então, eu vou me deslocar 2 casas para a direita. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2. Eu tenho mais 7, aqui eu tenho mais 6. Aliás, aqui eu tenho mais 8, aqui eu tenho mais 9. Então, eu vim parar no mais 9. Então, quer dizer que mais 7 com mais 2 é igual a mais 9. E eu posso representar o mais 9 assim, ou sem o sinal de mais na frente. Lembrando que um número positivo, posso representar ele com um mais na frente, ou posso representar ele sem nenhum sinal na frente, eu já sei que é um número positivo. Agora aqui, ó, letra B, eu tenho mais 7, vou colocar o mais 7 aqui, ó, tá? Tenho mais 7, e eu vou me deslocar 4 casas para a esquerda. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3. Eu vim parar no mais 3. Então, quer dizer que mais 7 com menos 4 vai dar mais 3. Essa questão da reta, gente, é muito importante porque até eu estava fazendo alguns exercícios desses aqui com os alunos de alguns sétimos anos e o pessoal falou assim, é muito fácil. Que bom que é fácil, que bom que vocês estão entendendo. Por quê? Essa ideia aqui, depois a gente vai levar
para os outros exercícios, e aí só que a gente não vai precisar fazer a reta numérica. Então, agora a gente está fazendo esses exercícios para a gente entender o contexto. Depois, a gente vai ver que números com sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal. Com sinais diferentes, aqui, ó, a gente diminui e fica o sinal da parcela maior. Nesse caso aqui, a parcela maior é a positiva, então, fica positivo. Agora, olha aqui a letra C. Aí, se vocês puderem, pausem o vídeo, resolvam os outros exercícios e depois voltem para ver se vocês acertaram, ok? Então, vamos colocar aqui o mais 7. Vou colocar o mais 7 aqui, ó. Tá? Aqui o mais 7. E eu vou me deslocar 10 casas para a esquerda, porque tem um sinal negativo ali. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, viemos para aonde? Olha só, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2 e aqui é o menos 3. Ó, viemos parar no menos 3. Então, quer dizer que mais 7 com menos 10 vai dar menos 3. Ó, números com sinais diferentes, a gente diminui e permanece o sinal da parcela maior. A parcela maior aqui é a negativa, então fica negativo, ok? Já vamos fazendo, já vamos associando essa relação aí. Agora aqui nós temos o menos 3. Vou colocar o menos 3 aqui. Menos 3 aqui. Aí eu tenho que me deslocar 5 casas para a direita. Ó, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho menos 3, menos 2 aqui, menos 1, aqui é o 0, 1 e 2. Eu vim parar aqui no 2. Então, quer dizer que menos 3 com mais 5 vai dar 2 positivo. Ou somente o 2 sem o sinal na frente. Ok? Então, ó, sinais diferentes a gente diminui e permanece o sinal da parcela maior. Parcela maior é a positiva, ok? Agora, vamos pegar aqui letra E. Menos 3, eu tô aqui, vou colocar o menos 3 aqui, tá? E eu vou ter que andar 2 casas para a direita, porque aqui é positivo, ó. Então, 2 casas para a direita. 1, 2. Eu tenho o menos 3, depois eu tenho o menos 2 aqui, e aqui é o menos 1, certo? Então, menos 3 com mais 2 vai dar menos 1, ó. Sinais diferentes, a gente diminui e fica o sinal da parcela maior, que nesse caso é a negativa. Então, esse contexto da reta é para a gente entender por que que isso acontece, né? Agora, aqui, eu tenho o menos 10, vou colocar o menos 10 aqui, tá? E eu tenho que me deslocar 3 casas para a esquerda, porque aqui é negativo. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vim parar aqui. Então, ó, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Eu vim parar no menos 13. Então, menos 10 com menos 13 dá menos 13. Sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal. Então, vocês viram aqui, ó, os sinais são iguais. A gente somou e permaneceu o sinal. O sinal positivo das duas parcelas, então fica positivo. Aqui, ó, sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal. Então, os dois são negativos, soma e fica negativo. Aqui, ó, sinais diferentes. A gente diminui e permanece o sinal da parcela maior. Eu tenho a minha parcela maior é a positiva ou é a negativa? É a positiva, então fica positivo. Aqui, ó, sinais diferentes, a gente diminui e permanece o sinal da parcela maior. Parcela maior é a negativa, então fica negativo, ok? Então, isso aqui é muito importante a gente ter bem certinho aí na nossa cabecinha para a gente fazer os próximos exercícios, então. Pessoal, então, continuando aqui na sequência, nós temos ali movimentações financeiras. Então, vocês vão ler ali o textinho, lembrando que o depósito a gente representa pelo sinal positivo e as retiradas pelo sinal negativo. Então, vocês vão, depois de ler o texto,
resolver os exercícios 1 e 2, tá? Aqui está mostrando um extrato bancário. Então, aqui a pessoa tem R$ 250, ó. Ela tem R$ 250, vai fazer um depósito de R$ 1.200. Ela vai ficar com quanto? Ela tinha 250 mais 1.200, aí aqui vocês colocam o resultado. Depois, ela tinha esse valor aqui, aí foi retirado 850, certo? Retirada, negativo. Aí vocês vão colocar aqui o valor que ficou. Depois, pagamento de uma conta, então, menos de novo. Então, vocês vão preenchendo a tabelinha ali do extrato bancário. E aí, qualquer dúvida a gente tira depois lá no Google Sala de Aula. E aí tem o exercício 2 também que vocês vão resolver, ok? Na sequência, nós temos cálculo do saldo de gols de um campeonato. Então, lá no capítulo 5, a gente trabalhou, né, com a tabela de campeonato. Então, para eu saber o saldo de gols, eu pego os gols pró, né, e subtraio dos gols contra. Então, aqui é para você fazer a representação matemática aqui. Então, ó, por exemplo, aqui, os gols pró é 5. Nesse caso aqui, né, no primeiro aqui é 5. Então, mais, menos 3. Essa é a representação matemática, ok? Ou, né, eu posso representar 5 menos 3. 5 menos 3, ok? Então, vocês vão, aí vocês têm que resolver aqui, né, colocar o saldo de gols, por exemplo, 5 menos 3, aqui o saldo de gols vai ser 2 positivo, né? Mais 2 ou só o 2, ok? Vão resolver, então, essa tabelinha ali. E depois a gente vai trabalhar, então, com a adição de números inteiros relativos propriamente dito. Até agora, então, a gente fez a introdução e agora a gente vai trabalhar com a adição. Então, aqui vocês vão ver que a gente pode trabalhar com os parênteses, né? Eu posso escrever dessa forma aqui, mas eu também posso tirar os parênteses, né? Eu posso escrever 5 menos 2, que é igual a 3. Elimino os parênteses. E aqui tem a explicação, ó. Aqui nós temos a adição dada, aqui, né? Aqui nós eliminamos os parênteses e aqui a soma, né? Ou seja, o resultado. Aqui então tá explicando, né? Como a gente faz para eliminar os parênteses, vocês deem uma olhadinha ali. E aqui nós temos os exercícios ali na página 375, exercício 1 e 2, tá? Aqui vocês vão ter que preencher essa tabela, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho mais 3, mais 3. Então, vai dar mais 6. Mais 3, mais 2. Vai dar mais 5. Ok? Então, vocês vão preenchendo a tabelinha ali. Qualquer dúvida também, depois a gente tira ali no Google Sala de Aula. E aqui, vocês vão fazer, então, as adições algébricas. Eu posso tirar os parênteses, então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar ali menos 3, elimino parênteses, menos 2. Sinais iguais a gente soma e permanece o sinal. Aqui, menos 5 com mais 8. Sinais diferentes a gente diminui e permanece o sinal da parcela maior. Então, aqui vai ficar mais 3, ok? 8 menos 5 dá 3 e fica o sinal da parcela maior, que a parcela maior é a positiva. Lembrando, se eu tô no ponto menos 3 e eu ando dois espaços na reta para a esquerda, eu vou parar no menos 5. Se eu tô no menos 5 e eu vou andar 8 espaços na reta para a direita, eu vou parar no mais 3, tá? Então, a gente tem que lembrar, associar aí a questão da reta. Mas não há necessidade de fazer a reta, se alguém achar melhor, né? Se alguém ainda não conseguir fazer sem a reta, pode usar a reta. Aqui, ó, onde nós temos mais de 3 elementos, né? Então, aqui eu tenho menos 5 com menos 3 e menos 4. Ó, todos os sinais são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e vai permanecer o sinal. Todas as parcelas são negativas, então vai ficar negativo.
Então, aqui, ó, 9 mais 3 vai dar 12, então vai ficar menos 12, ok? Então, vocês vão resolver esses exercícios e aqui na outra página daí já começa a subtração, daí a subtração vai ficar para a próxima aula, combinado? Beijinhos, resolvam os exercícios aí e a gente tira as dúvidas no Google Sala de Aula.